Eleições 2022. Confira em detalhes os eleitos em Santa Catarina para o Senado, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Jorginho Melo e Décio Lima vão para o segundo turno da disputa para governador. Candidato do PL, Jorginho Melo fala em coletiva sobre a estratégia para o segundo turno da eleição. Inflação em Florianópolis recua pelo terceiro mês seguido, puxada por transportes e alimentação. Veja também, no esporte, Avaí é derrotado em casa pelo Atlético Goianiense e se complica na briga para fugir do rebaixamento. E na Fórmula 1, Sérgio Pérez vence o Grande Prêmio de Singapura e o bicampeonato de Max Verstappen é adiado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Santa Catarina foi às urnas neste domingo em uma eleição marcada pela tranquilidade, segundo a Justiça Eleitoral. Os eleitores catarinenses levaram para o segundo turno da disputa para governador Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. O estado elegeu também os deputados federais, um novo senador e vai ter uma renovação de 40% na Assembleia Legislativa. Santa Catarina refletiu a polarização a nível nacional e o futuro governador será decidido em segundo turno. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Jorginho Melo, do PL, teve 38,61%, com mais de 1.575.000 votos. Décio Lima, do PT, desbancou Carlos Moisés, que buscava a reeleição, e obteve 17,42% da votação, com mais de 710.000 votos. Uma diferença de pouco mais de 17.000 votos para o atual governador. Na votação para o Senado, os catarinenses elegeram Jorge Seife, do PL, com 39,79% dos votos. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o agora senador teve aproximadamente 1.484.000 votos, desbancando políticos como o ex-governador Raimundo Colombo e o ex-prefeito da capital, Dário Berger. Essa foi a primeira eleição disputada pelo empresário de 41 anos. Jorge Seife ocupou o cargo de secretário de Aquicultura e Pesca no governo federal. Também foram eleitos os 16 deputados federais por Santa Catarina. São eles: Carol de Tone, do PL, professor Pedro Kizai, do PT, Jorge Gueten, do PL, Ana Paula Lima, do PT, Carmen Zanotto, do Cidadania, Júlia Zanata, do PL, Ismael, do PSD, Daniel Freitas, do PL, Cobalcini, do MDB, Gilson Marques, do Novo, Daniela Rainer, do PL, Carlos Chiodini, do MDB, Ricardo Guide, do PSD, Zé Trovão, do PL, Rafael Pezente, do MDB e Fábio Schiochetti, do União Brasil. Os eleitores catarinenses também escolheram os 40 deputados estaduais. Foram eleitos Ana Campagnolo, do PL, Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudilarque, do PL, Gerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, Zé Milton, do PP, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Krellin, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do PP, Volney Weber, do MDB, Ivan Nats, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Berlanda, do PL, Marquito Marcos José Abreu, do PSOL, Dr. Vicente, do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neudi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Fabiano da Luz, do PT, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União, Massoco, do PL, Pepe Colarço, do PP, Rodrigo Minotto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União, Sorato, do PL e Lucas Neves, do Podemos. Por conta de filas de votação que geraram atrasos no envio dos dados ao TSE, a apuração em Santa Catarina só foi finalizada por volta das 10h30 da noite.
Mas o TRE garante que a eleição ocorreu tranquilamente e dentro do previsto. A biometria ela traz mais segurança, porque o procedimento de identificação, o mesário pede um documento com foto, digita o título do eleitor e depois a biometria vai habilitar a urna para que ele possa votar. Então é um procedimento que traz muito mais segurança para a votação. Mas como nós estamos voltando da pandemia, né, teve muita utilização de álcool, a gente não sabe qual foi o efeito na digital das pessoas, na última eleição também não foi utilizada, a gente não sabe qual foi o efeito que teve no reconhecimento da digital dos eleitores. Né? O candidato Jorginho Melo, do PL, concedeu hoje uma entrevista coletiva. Jorginho falou sobre a estratégia para o segundo turno da eleição. Ao lado da candidata a vice, Marília Boehm, Jorginho Melo comemorou o resultado do primeiro turno da eleição em Santa Catarina. Hoje é dia de agradecimento, é dia de chamar a bancada, de cumprimentar todas as pessoas que nos apoiaram. Na coletiva, o candidato do PL agradeceu apoiadores e membros do partido, analisou o trabalho realizado pela equipe durante o primeiro turno e projetou possíveis estratégias para a segunda etapa das eleições. De forma muito humilde, de forma muito tranquila, de forma muito serena, todos os apoios serão bem-vindos. Fundamentalmente, quem apoia o presidente Bolsonaro. Quem apoia o presidente Bolsonaro é muito bem-vindo no nosso projeto. O candidato disse ainda que uma das prioridades em um eventual governo é a melhoria das rodovias estaduais. Jorginho aproveitou para reafirmar propostas de campanha. Porque nós precisamos, as federais, depois que a gente avançar bastante, elas vão entrar no programa de pedagiamento do governo federal. Isso é inevitável, as federais. As estaduais, ao contrário do que o governador atual colocou no plano de pedagiamento, eu vou retirar todas as 25 que ele colocou. No nosso governo não vai ter nenhuma a pedagiar, nós vamos conservar, nós vamos arrumar e não vamos cobrar pedágio de forma mentirosa que ele fez em programa de televisão, que eu ia pedagiar tudo, enfim. Mas é que mentira tem perna curta, sempre foi assim. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira com a Cíntia Martins. Confira. Olá, você que acompanha a programação da Band. Logo mais, no Jornal da Band, você vai ver uma cobertura completa das eleições que aconteceram ontem, os números, os candidatos eleitos e onde vai ter segundo turno. E ainda você vai ver que o dólar cai 4%, a bolsa sobe 4% com os resultados aí do primeiro turno. Você vai ver ainda no Jornal da Band a despedida a uma lenda do boxe mundial, o brasileiro Éder Joffre, que morreu aos 86 anos. Cíntia Martins sou eu, Paula Valdez, Lana Canepa e Eduardo Eneg. Esperamos você logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Band. Até já. De volta com o Band Cidade, o IBGE divulgou hoje o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. As informações ao vivo aqui no Band Cidade com o repórter Ronaldo Penido. Oi, Ronaldo, boa noite para você. Como é que está o recenseamento? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Aqui em Santa Catarina, o recenseamento está um pouco abaixo da média nacional. Até o momento, foram recenseados no estado 46% dos domicílios, enquanto a média a nível Brasil é de 49%. Este é o segundo balanço parcial divulgado pelo IBGE desde o início do Censo Demográfico 2022, no dia 1º de agosto. De acordo com o IBGE, a maior dificuldade está em encontrar pessoas para trabalhar como recenseadores, na contratação de recenseadores, já que Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país, cerca de 3,9%. A média nacional é de 3 vezes mais. Além disso, tem os casos aí dos moradores ausentes e também daqueles que se recusam a atender os recenseadores. Vamos ouvir agora o superintendente do IBGE de Santa Catarina, Roberto Quer Gomes. Essa diferença se dá em função do fato de que nós não conseguimos, até o momento, contratar todos os recenseadores de que precisamos para fazer essa contagem. E essa dificuldade em contratar os recenseadores se dá
porque no estado nós temos um baixo índice de desemprego. Aqui nós estamos com 3,9% de desocupação, enquanto que no Brasil essa média de desocupação é acima de 9,1%. Além disso, nós temos um outro indicador que é o indicador de morador ausente. Em 14% dos casos, a gente chega na residência e não encontra o morador. E também há um pouco de recusa, né? Que é quando o morador se recusa a responder o questionário. Então a gente, inclusive, aproveita para chamar a população para que, de fato, receba o nosso recenseador e responda ao IBGE. Até o momento, foram recenseados em todo o país 104 milhões e 550 mil brasileiros em mais de 36 milhões e 550 mil domicílios. O atendimento aí na região sudeste está mais adiantado o recenseamento. Cerca de 42% dos moradores já foram recenseados, seguido pela região sul, com 27%, e depois, em seguida, a região norte e nordeste. Lembrando que o IBGE estuda prorrogar o recenseamento até o início de dezembro para que possa divulgar os dados até o final deste ano. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Vamos em frente. Olha, um sequestro no norte da ilha, aqui na capital do estado, terminou em tiroteio e deixou uma policial ferida. A vítima do sequestro é um turista gaúcho de Canoas. Passa bem. A polícia investiga o caso. 4 homens levaram uma vítima que chegava em uma residência alugada em Jurerê Internacional. Na fuga, os bandidos se depararam com uma viatura da Polícia Militar Rodoviária que fazia uma barreira na SC 401. Houve intensa troca de tiros. Uma policial militar rodoviária foi ferida com um tiro na perna. Um dos criminosos foi preso. Outros 3 seguem foragidos. A vítima conseguiu se jogar do carro e escapou dos criminosos. No momento que houve a troca de tiros, um dos ocupantes do veículo, o condutor, ele arrancou o veículo bruscamente na tentativa de se evadir e a vítima conseguiu, nesse momento, se jogar do veículo. Ela sofreu ferimentos leves, correu em direção à nossa guarnição e permaneceu ali até ser atendida. E mais tarde, uma guarnição do Batalhão de Operações Policiais Especiais abordou o condutor do veículo e executou a sua prisão e a apreensão do veículo. Tudo conduzido então à delegacia, à Central de Plantão Policial. Vamos falar de economia agora aqui no Band Cidade. Vamos falar da inflação. A inflação em Florianópolis que recuou pelo 3º mês consecutivo, segundo o índice do custo de vida da ESAG-UDESC, divulgado mensalmente. Aqui no telão do Band Cidade as informações, vamos a elas. Em setembro, o recuo foi de 0,19% na inflação. Esse recuo é 1,05 ponto percentual menor do que o registrado em setembro de 2021 e 0,38% maior do que a inflação fechada no mês de agosto. Entre os meses de janeiro e setembro, a inflação aqui na capital acumula uma alta de 3,39% e nos últimos 12 meses, alta de 6,66%. Vamos ver agora a comparação com os setores, né? Vale registrar que dos 297 itens pesquisados, 88 tiveram aumento, 122 permaneceram estáveis e também houve registro aí de alguns itens em alta, que são no total de 87 que tiveram então uma queda de preço. Por setores, desempenho despesas pessoais teve mais alta, 1,36%, saúde e cuidados pessoais 0,75%, só que esses dois índices eles têm uma participação menor na soma, no total, no cômputo geral do índice do custo de vida da ESAG-UDESC. Os principais índices, aqueles que mais pesam no cômputo geral desse indicador, que são transportes e alimentação, esses tiveram uma redução até expressiva, 1,60% no caso dos transportes e 0,42% no caso da alimentação. Olha, áreas de alta pressão no litoral sul do país influenciam o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. Confira.
A terça-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina. Tem nevoeiros e chuvisco isolado na madrugada e manhã no Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte. As temperaturas vão estar em elevação, especialmente no oeste catarinense. Na capital, mínima de 15, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 22. Em Lages, 10 graus de mínima e 21 de máxima. E em Chapecó, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Agora são 7h06, vamos conferir o que é destaque agora no portal tvbv.com.br. Na tela aqui pra gente os principais destaques: pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás são antecipados pelo governo federal. O perfil completo aí dos pagamentos, a relação de pagamentos está no tvbv.com.br. Tem também a coluna do Paulo Chagas aqui do lado, a coluna do Paulo Chagas com toda a análise política, inclusive deste primeiro turno das eleições estaduais e também nacionais. Você confere também no portal. Tem também as informações aqui, ó. Florianópolis está construindo a maior pista de skate street. Tem essa outra informação importante, ó. A inclusão Bíblia em Libras é desenvolvida em Santa Catarina. A gente vai descendo um pouquinho mais aqui para conferir outras informações. Prefeitura de Joinville oferece cursos gratuitos para produtores rurais. Tem também a catarinense Ana Araújo, que venceu o Miss Continental América. E a INSS inicia o pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo. Todas as informações, tudo isso e muito mais, você confere em tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Fórmula 1, Sérgio Pérez levou o Grande Prêmio de Singapura e o bicampeonato de Max Verstappen foi adiado. Choveu pra valer antes da largada e o GP de Singapura atrasou 1 hora. Quem largou com tudo foi Pérez, que passou o Pole Leclerc. Já Verstappen caiu de 8º para 12º. Em condições difíceis, ele até subiu logo para 7º, mas aí ficou preso atrás de Alonso, que fazia o GP de número 350. Nem o safety car, causado por Nicolas Latifi e Guan Yu Zhou, ajudou o Max, que continuou sofrendo atrás do espanhol. Até que o motor da Alpine apagou e foi acionado o safety car virtual. Verstappen encostou em Norris e Albon encostou no muro. Outro safety car virtual e depois de mais um safety car virtual por causa de Esteban Ocon, Lewis Hamilton bateu. Ele até conseguiu voltar, mas Verstappen subiu para 5º. Com a pista finalmente secando, começaram as trocas para pneus slick. Aí, Yuki Tsunoda bateu e o safety car de verdade entrou. Com todo o pelotão junto, veio a relargada e Verstappen fez isso aí. Passa reto, Max Verstappen! Passou reto, foi afoito demais! A briga pela ponta ficou com mano a mano entre Pérez e Leclerc. O mexicano apertou o ritmo porque a Red Bull temia punições por irregularidades com o safety car. E Pérez acelerou, abriu mais de 7 segundos sobre Leclerc e partiu para a vitória na pista. Estás louco, Pérez? No capricho, Pérez vence! Após a investigação, Pérez levou os 5 segundos, mas conseguiu manter a vitória. A 4ª dele na Fórmula 1. Sí, fue durísima. En la parte física fue muy dura. E na parte mental, não? El manter a concentração. Mas se Verstappen jogou fora o primeiro match point, a vantagem sobre Leclerc e Checo Pérez ainda é muito grande. Ele deve mesmo liquidar a fatura na semana que vem, no Japão. Para isso, ele só precisa vencer com um ponto extra da volta mais rápida. At the end, still a few points, but it's of course not what we are here for. Então fica tudo para Suzuka. Resta saber se vai ser com tanto caos como foi em Singapura. Agora o futebol, na Série A, o Avaí perdeu em casa para o Atlético Goianiense, vice-lanterna da competição. O resultado complicou a luta do time pela permanência na elite. Em seu terceiro jogo à frente do Avaí, Lisca colocou em campo uma equipe diferente, com o Muriqui no meio, Natanael, Bissoli e Potker na frente. Um esquema que deixou o Leão um pouco perdido na primeira etapa, sem perigos reais de gols. Até os 36 jogados, quando Muriqui na área encontrou Bissoli, que desperdiçou a chance mais clara do Leão. O problema é que a resposta do Dragão foi certeira, com um gol de Wellington Rato.
Lisca não trocou ninguém no intervalo, mas ajeitou um pouco a forma de jogar, com Natanael um pouco mais no meio e Muriqui em sua função de ataque. Um pouco mais organizado, o Leão voltou a campo para mudar o placar. Tanto que o segundo tempo começou com criações azurras, mas com mais um balde de água fria. Em contra-ataque, Barralhas ampliou. O ânimo na ressacada retomou quando Potker aproveitou a bobeira do Atlético e descontou para o Avaí. O problema é que o tempo foi passando no cronômetro, o nervosismo e o anseio por marcar faziam com que o Leão desperdiçasse as chances. O resultado mais esperado pelo torcedor do Avaí não aconteceu. Na verdade, a derrota para o Atlético Goianiense estava longe dos planos do torcedor azurra. O Avaí se mantém na zona de rebaixamento. É o 18º com 28 pontos somados e se complica um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Faltam 9 rodadas para o fim da Série A. E nas contas pela permanência, o Leão precisa vencer. Pecamos, né, nos gols, né, foram erros nossos. Né, o Atlético Goianiense deu 3 chutes do gol e fez 2 gols. E a vitória teve no nosso pé. Uma vitória que a gente sairia da zona momentaneamente, né, crucial para a gente poder melhorar nos 9 jogos, de minimizar os erros e ser mais efetivo quando a gente tiver a posse de bola ofensivamente. Na Série B, a Chapecoense derrotou o Bahia na Arena Condá. Christian arriscou forte e Matheus Claus espalmou. Mailton tentou de falta. Só que o primeiro a balançar as redes foi o Bahia, com Luiz Henrique de cabeça no fim do primeiro tempo. Com 2 minutos da etapa final, Tomás empatou o placar. A virada do Verdão veio com William Pop. E nos acréscimos, Mailton de esquerda no cantinho fechou a conta. 3-1 para a Chapecoense sobre o Bahia. No duelo catarinense, o Criciúma derrotou o Brusque no estádio Augusto Bauer. Brusque e Criciúma vivem situações diferentes na Série B. Enquanto o mandante briga na parte de baixo da tabela, o visitante mira a ponta. E o time do Vale foi para a partida pressionado por estar na zona de rebaixamento. Por isso, foi para cima do Tigre. O primeiro tempo foi todo do Brusque, foi quem teve as melhores chances. E na volta do intervalo, o Brusque continuou com a pressão. Antes dos 10 minutos, o quadricolor tentou 2 vezes. Mas é aquele ditado, né? Quem não faz, leva. Lançamento de Gustavo e a zaga quadricolor falhou. Igor aproveitou e anotou dele. O Brusque tentou responder, mas o goleiro Carvoeiro mais uma vez defendeu. E mais uma falha do Brusque, o Tigre soube aproveitar e ampliou a vantagem com Marcelo Hermes. Criciúma ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas Beliato salvou e terminou assim, Brusque 0, Criciúma 2. Tem superlotação na Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis. Veja na reportagem. Esse, na cadeira de rodas adaptada, é o Tatá. Ele foi adotado em 2015 pela Jaqueline, que estava à procura de uma companhia. O cachorrinho também ganhou o coração da mãe dela, a Rose. 1 ano depois, ele teve hérnia de disco e ficou paraplégico. A rotina mudou, mas o amor não. Em 2020, o Odin se uniu à família e há 1 mês e meio chegou o Thor. Então a gente faz toda uma logística, porque ele acaba usando fralda, né? Ele é incontinente. Então eu tento adaptar a minha rotina, junto com o auxílio dos meus pais, para a gente conseguir, né, fazer da melhor forma possível. Enquanto alguns, como o Tatá, o Odin e o Thor, têm a sorte de serem adotados por uma família consciente, outros, como o Pretinho, são resgatados pelo Estado, mas continuam em busca de um lar. É o que acontece aqui no Dibé. O Pretinho é um dos quase 200 cães resgatados, gravemente feridos ou decorrente de maus tratos pela Diretoria do Bem-Estar Animal, em Florianópolis. A unidade foi desenvolvida para abrigar cerca de 120 animais, mas hoje são quase 80 a mais no local. A procura por filhotes ou animais de pequeno porte é um dos principais motivos para a superlotação. A gente tem muito mais animais de grande e de médio porte, muito mais machos do que fêmeas, e animais um pouco mais idosos, ou adultos, né? E as pessoas não buscam muito por esse perfil. As estratégias utilizadas pelo Dibé são os mutirões de castração semanais que acontecem em diferentes bairros da cidade e são divulgados pelas redes sociais. É por meio desse projeto que o Estado faz o controle populacional desses animais e auxilia a população que não pode arcar com os custos médicos desse procedimento.
Nos meses de agosto e setembro, por exemplo, foram realizados mais de 1.000 procedimentos cirúrgicos em vans de castração e na própria unidade. Acolher cachorros que passaram por algum trauma é dar uma segunda chance a esses animais, que retribuem com carinho e dedicação. Não tem como, né? Não tem como mesmo, a gente se apega, são membros da família, a gente chega até a ficar emocionada falando deles. Boa noite para você, até amanhã.